Paz seja convosco, amém? Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos tratando sobre o livro de Abacuque, em especial um panorama do que é o ministério profético, como ele nasceu. E vamos tratar agora, neste momento, sobre que mensagem os profetas eles eram comissionados pelo Senhor a trazer. Como porta-vozes de Deus, o dever básico do profeta era anunciar a mensagem de Deus a seu povo no contexto histórico devido. Então o profeta ele ouvia a mensagem de Deus e aquela mensagem, de certa forma, naquele momento era específica para aquele povo e ele trazia para aqueles homens e mulheres o entendimento de como eles deveriam agir. O sentido mais amplo, portanto, é o de anunciar, e o sentido mais restrito é o de predizer, que é aquilo que nós falamos. Primeiro, no sentido muito maior, num alcance muito maior, eles falavam do que já tinha acontecido e das normas que haviam sido estabelecidas. Em uma condição bem menor, eles prediziam o futuro, eles falavam das direções do Senhor para o futuro, e nós vemos isso também com uma certa frequência, mas muito menos do que a condição predicativa. O profeta, ao envolver-se como servo de Deus no processo profético, às vezes prediz o futuro, mas a maioria do corpo profético é um trabalho de anunciar baseado em revelação anterior. Anunciar a palavra de Deus envolve despertar o povo para que obedeça a sua palavra. Por outro lado, predizer envolve encorajar o crente em vista das profecias de Deus e também preveni-lo contra o juízo vindouro. E você vê que, mais uma vez, não se fala de coisas pessoais, e sim no âmbito de povo como um total. Dessa forma, o profeta era o porta-voz autorizado por Deus, que recebia sua mensagem e proclamava ao povo, seja de forma oral, algo direto. Ele falava assim, é isso. Uma forma simbólica, ele ia lá, como houve, por exemplo, a ação do profeta, eu não sei se é Elias ou Isaías, eu acho que é Elias, em que ele foi comissionado pelo Senhor e falou assim, olha, você vai lá, pega o seu cinto, anda uma quantidade de tempo, quando você chegar em tal lugar, você vai enterrar esse cinto. Aí você enterra ele e volta para sua casa. Passado um tempo, o Senhor falava, vai lá e pega aquele cinto e traz de volta. E aí você vai ver que aquele cinto está podre. E aí a mensagem para as pessoas, da mesma maneira que esse cinto apodreceu, assim está também a casa de Israel. Quando nós vemos, por exemplo, a pessoa do profeta Oséias, Oséias, o da prostituta, né? Oséias, ele é chamado para casar com uma prostituta, era algo abominável. E aí ele resgata aquela mulher, ela começa a conviver com ele, mas como qualquer porco que gosta da sua lama, ela volta para a imundícia dela. E Deus fala, vai lá e compra ela de novo e traz para cá. E aí ele mostra ao povo de Israel, da mesma maneira, é Deus tratando com a prostituta Israel, que vive se prostituindo com outras pessoas, em muitas formas simbólicas. A outra forma, uma forma por escrito, em que nós falamos já que há profetas que deixavam as coisas por escrito, como foi Jeremias, como foi Isaías, mas temos figuras como Natã e Eliseu, que eram pessoas que não deixavam por escrito, ficavam apenas de forma profética. Conscientes desse fato, os profetas utilizavam a forma profética sempre presente. Assim diz o Senhor. E aí quando eles começavam com essa terminologia, ou eles acabavam com essa terminologia, indicava normalmente o começo de uma profecia e o fim da profecia. Então quando você lê algum profeta, como Jeremias, que ele está falando algum oráculo para o povo, normalmente começa com assim diz o Senhor e o assim diz o Senhor embaixo, para fechar o bloco da profecia que foi entregue ao povo. E era muito sério esse contexto, porque se a pessoa falasse alguma coisa que era do Senhor e não acontecesse, ele estava mentindo. Porque Jonas não quis levar a mensagem para Nínive? Porque ele
sabia que Deus, não que o povo ia se arrepender, sabia que Deus era misericordioso e ia colocar o arrependimento no coração deles de tal maneira em que ele ia passar por mentiroso. Ele estava preocupado com a sua vida. Tanto que quando você vê a história do profeta Jonas, você vê que a hora que Deus dá o comando, ele já, e aí Deus vai buscar ele. E ele faz o que Deus mandou. E aí quando Deus mandou, o povo se arrepende, rei, ninguém come. E aí Deus pega e fala assim, passou o juízo. E aí o Jonas fica boiavinho, né? Ele deita lá todo indignado, Deus faz crescer a boboreira lá, a boboreira sobre a cabeça dele, cobrindo do sol. Mas aí logo depois seca. E aí ele começa a murmurar. E aí Deus fala com ele, eu não posso ter misericórdia com esse povo? Mas o que Jonas estava reivindicando é, todo profeta tinha que falar em nome de Deus. Como que ele fala e a coisa não se cumpre? Como porta-vozes de Deus, os profetas proferiram mensagens que podem ser vistas em uma tripla função dentre o povo de Deus no Antigo Testamento. As mensagens dos profetas, os oráculos, eles tinham uma mensagem que tinha tripla função. A primeira, os profetas eles eram pregadores. Eles expunham e interpretavam a lei mosaica para a nação. Muitas vezes não era fácil entender. Às vezes você lê um texto e fala assim, é meio complicado. O profeta era aquele que dava a elucidação daquele texto. Era seu dever admoestar, reprovar, denunciar o pecado, ameaçar os terrores do juízo divino, chamar ao arrependimento e trazer consolo e perdão. A repreensão profética muitas vezes era seguida por predições acerca da punição que Deus enviaria àqueles que não estavam atentos às realidades do reino. Nós já falamos o contexto, não vamos ler, mas Jonas 3:4, se vocês não se arrependerem, o juízo de Deus vai vir. É uma coisa que falta hoje no nosso Brasil. Pessoas que estão com essa propagação, por exemplo, do aborto. Você chegar para uma pessoa dessas, você tendo um contato e falar assim, o que você está fazendo é contra as palavras de Deus. E você saiba que você vai ser contado como aquela ou aquele que ajudou esse projeto a ser aprovado. E Deus vai vir em juízo sobre a sua vida. E deixa. Como uma isca de peixe, você deixa. Segundo lugar, os profetas prediziam, falavam do futuro. Eles anunciavam o juízo vindouro, a libertação e os eventos relacionados ao Messias e ao seu reino. A predição do futuro não era algo para satisfazer curiosidade pessoal. O profeta não profetiza para satisfazer curiosidade pessoal, mas sim a demonstração de que Deus sabe e controla o futuro, e que a mensagem revelada por Deus, ela é intencional, com o objetivo de trazer a pessoa ao arrependimento ou à correção. A predição dada por um verdadeiro profeta se cumpriria claramente. Se não se cumprisse aquela palavra, não era a palavra de Deus. E nós já lemos o texto de Deuteronômio 18, de 20 a 22, que fala exatamente sobre isso. Vamos lá de novo, Deuteronômio 18, 20 a 22. Felipe, por gentileza. Porém, o profeta... Pode ler? Pode. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que é do Senhor, ou que o Senhor não falou? Sabe que, quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele, se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba o falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Pergunta: toda profecia que homens levantam em nome de Deus e se cumprem, a pessoa é de Deus? Não. Nem sempre. Quando a gente lê Deuteronômio 13, não vamos ler aqui, depois você pode ler em casa, ele fala exatamente sobre isso.
se esse profeta, ele fala em nome de Deus, e aquilo ocorre, mas se depois disso aquela profecia leva você para os caminhos longe do Senhor, ele não falou em nome de Deus. Não falou. Aquele homem não é um profeta autorizado por Deus. Deuteronômio 13 fala isso. Só uma dúvida. Se não aconteceu, ou se ele se desviou, o senhor está falando do profeta ou da pessoa? Do profeta, da pessoa que se diz profeta. Nós estamos falando daquele que proclama. Sempre aquele que proclama. Quando nós lemos esses textos de Deuteronômio 18, 20 a 22 e outros, uma das premissas de um profeta de Deus é, ele fala e se cumpre. Aí nós temos um princípio secundário que é, se ele fala e se cumpre, mas aquele ensinamento está levando ele para longe de Deus, ele também tem que ser morto. E quantas pessoas têm sido levado grupos de pessoas para esse tipo de situação, em que ele vai lá e fala assim, irmão, vai e faz tal coisa que vai ser bênção. E eu vejo essas igrejas na televisão, e eu não duvido que parte das coisas que estão ali são verdadeiras. Olha, você faz isso, tá? Que nem eu vi lá uma das igrejas, olha, você vai na reunião de negócios e você ganha um cajado. Toda vez que você entrar no teu comércio, você determina com o cajado, tal. Eu não entendi muito bem, mas tinha um tal de um cajado lá. E aí a mulher estava dando testemunho. Realmente funciona. As portas começaram a se abrir. A profecia daquela pessoa que lançou aquela campanha está levando a pessoa a Deus ou idolatria? Opa! Por mais que aquilo aconteça, não é bênção de Deus. E aí cabe a mim e você ter discernimento em relação a isso. E a pessoa que recebeu, pastor? Também há juízo sobre a vida dela. Porque a primeira coisa que nós falamos no intervalo, uma das coisas que nós falamos no intervalo é, você só vai ao profeta para confirmar algo que Deus já está tratando no seu coração. E não buscar ele como uma tábua, como aquela figura que o véu está coberto e eu não tenho acesso a Deus. Além de tudo, Edilene, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos constrange. Nós oramos pelo aborto, para que não haja, mas não precisa de uma lei. Para mim, não precisa de uma lei dizendo que o aborto não é de Deus. Moralmente, eu sei que não é de Deus. Eu sei disso, você sabe. E as pessoas, elas criam uma série de artifícios e nós vamos para o caminho mais fácil. É fácil isso? Não. Demanda o quê? Oração, busca da face do Senhor, leitura da palavra, para que quando uma pessoa venha falar algo, você fala, opa! Como em outra igreja fala, olha, aqui a arca do Senhor, entendeu? Nós temos que nos prostrar perante a arca, mesmo que é simbólica. Mas as escrituras estão dizendo assim, nunca mais se ajoelharão perante a arca do Senhor. Texto bíblico, não sei te dar referência, mas é só procurar, entendeu? Quando a pessoa faz isso, ou leva outras pessoas a fazer isso, pera um pouquinho, o cara está mandando fazer uma coisa que as escrituras estão dizendo que não pode, como é que eu vou fazer? Só porque ele está mandando. Não, mas ele é ungido do Senhor. Importa obedecer a Deus do que ao homem. Um dia desse você postou no Face uma meditação lá de questão de que as pessoas acabam fazendo misticismo, né? E essa coisa de muitas igrejas que adotam isso hoje, né? Pegando as coisas do velho, simbolismos do velho. Use antigo e não velho, tá? Só uma terminologia, use antigo e não velho. E usam hoje, né? Pegam esses simbolismos e para aplicar no dia de hoje. A gente já tem a Bíblia. Mas está errado. Mas está errado. Nós não precisamos de elementos judaicos, apesar de nós respeitarmos, fazer parte do povo de Deus. Eu não preciso de ter um candelabro aqui. Eu não preciso de colocar um negócio lá na parede, lá na porta. Não preciso disso. Eu não preciso passar sangue na porta. Eu não preciso. As leis cerimoniais, elas acabaram. Leis cerimoniais, elas acabaram. Porque quando Cristo ele vem, ele elimina esse tipo de coisa. Então você não tem mais que levar um bichinho para ser sacrificado pelo seu pecado. E eu não tenho que me vestir de branco para simbolizar a minha pureza, ou ter só uma roupa só para eu usar no altar.
É essas coisas que hoje se cria esse misticismo em volta, porque o ser humano gosta, que nem às vezes o ser humano gosta desse misticismo, dessa coisa. Olha, não pode pôr a mão aqui, não pode tocar naquilo, não faz aquilo outro, porque é santo. O ser humano gosta dessa coisa, mas nas Escrituras teve o seu propósito, mas o propósito acabou com Cristo. E as pessoas elas querem continuar aplicando. Por quê? Não tem Deus. Quando a pessoa não tem Deus, ela procura outros elementos. Quando a pessoa ela não tem um alimento saudável, aí ela vai comer bis, vai comer algodão doce, vai comer uma série de coisas, mas daqui a pouco está com fome porque não alimenta. O corpo não é feito para isso. Você pode até colocar algum combustível, tipo, coloca álcool no seu carro que é a gasolina, pode ser que até ele ande um pouquinho, mas o álcool não foi feito para aquele carro, não vai funcionar. Nós precisamos do alimento correto. Tem um livro que é muito bom falar sobre essas leis, né? Antigo Testamento, essas coisas, é um livro do Gordon Fee, Entende-se o que lês? Ele fala muito sobre isso, sobre esse entendimento, né? Principalmente o Antigo Testamento, é muito bom. Acho que vale a pena. Esse livro, né? É um livro ótimo que fala de uma matéria que chama-se hermenêutica, que é para você entender, são princípios básicos para você entender as Escrituras. Agora, antes de você ler o livro desse, você tem que ler o quê? Não faz que nem ele não, tá? Não adianta, gente, não adianta você querer dar um passo maior que a perna. Tudo tem o seu tempo determinado e você tem que caminhar dentro do passo do Senhor. Se você atravessa, o que acontece? Você não absorve tudo aquilo que você poderia absorver. Muitas pessoas, eu falo assim, olha, não vai fazer faculdade teológica. Você tem que aprender a ler a Bíblia, você tem que ter um tempo de devocional com o Senhor. E aí as pessoas elas começam a se dedicar a uma série de literaturas, mas não conhecem o básico. Aí elas não conhecem, não sabem como tomar decisões do dia a dia, porque é a palavra de Deus que vai nos dar esse norte. Ela é o nosso norte. Um segundo, passou. Eu não vou mais falar que você falou muito, mas o apóstolo Paulo fala que um texto falando assim, os homens, umas criações humanas, não toque naquilo, não prove naquilo, e que são coisas humanas. Aí ele vai falando nesse texto, não prove isso, não prove aquilo, e aí coloca todo um aspecto de anjos, de coisa celestial, espiritual, mas que Deus não tem nada a ver com aquilo. Jejum de Daniel. Onde está na Bíblia pedindo para fazer jejum de Daniel? As pessoas inventam moda. Daniel, ele se absteve de alimento, mas não fala que Sadraque, Mesaque e Abednego fez. Ele fez, entendeu? Mas o que é aquilo? Qual que foi o propósito? Aí as pessoas elas começam a criar coisas. Não precisa criar, faça o básico. A palavra de Deus ela é muito simples. Demonstre amor pela pessoa. Você não precisa ir para a África. Compre um pãozinho para uma pessoa que está com fome. Entendeu? É coisa básica. Não vai alimentar o mundo inteiro. Traga um saquinho de feijão, coloca aqui. É isso que Deus quer. E aí o que acontece é que as pessoas elas ficam, por não cumprir a Bíblia, ficam criando o quê? Fábulas. O apóstolo Paulo diz, as pessoas buscam fábulas, historinhas. Voltando. O profeta, ao envolver-se como servo de Deus num processo profético, às vezes prediz o futuro, mas a maioria do corpo profético é um trabalho de anunciar baseado em revelação anterior. Anunciar a palavra de Deus envolve despertar o povo para que obedeça a sua palavra. Por outro lado, predizer envolve encorajar o cristão, o crente, em vista das promessas de Deus e também preveni-lo contra o juízo futuro. Como porta-voz de Deus, os profetas proferiram mensagens que podem ser vistas com uma tripla função. A primeira, eles apareciam como pregadores. Na segunda, eles prediziam o futuro. E finalmente, eles eram atalaias. Eles vigiavam e guardavam. Era o atalaia do povo de Israel que cuidava da situação espiritual. Quando você pega pela situação material, eram pessoas que ficavam em altas torres e ficavam ali apenas observando. Vai vir exército? Não está vindo exército? Como nos quartéis do exército, por exemplo, em que fica lá a vigia postada lá na guarita, entendeu? É guarita que chama mesmo em relação a exército. Então está lá na guarita, o quê? Observando. Está chegando alguém? Não está chegando? Ali de observar. A função do profeta também é. A minha função também é. Então quando eu observo algo que está errado na sua vida, eu vou e falo. E eu chamo a atenção. Eu falo assim, olha, você vai fazer? É com você. Você quer fazer? É com você. Se você não fizer,
Eu vou amaldiçoar você? Não, é com você, a vida é sua. E nós falamos, por exemplo, do irmão Paulo. Algumas coisas ele me questionou, me perguntou, outras não, outras ele tomou por decisão dele. O que acontece sempre é que a consequência é da pessoa, como também o louro da vitória é da pessoa. Felipe, há um tempo atrás, ele fez um questionamento comigo. Eu falei assim, olha, dentro do meu entendimento é esse. Mas ele não é obrigado a fazer o que eu estou mandando. A minha função não é uma função de ditador, em que eu defino o que você tem que fazer, o que você tem que vestir, se o teu cabelo é comprido, curto, se usa maquiagem, não usa maquiagem, se o homem usa brinco, se não usa brinco. Minha função não é essa. Minha função é simplesmente de trazer os conceitos que a palavra traz. Mais importante do que vestes e qualquer outra coisa. Ezequiel 3,17, só para fazer a referência do Atalaia. Três. 1, 2, 3. Menísia, Ezequiel 3,17, por gentileza. Procure os profetas maiores, Jeremias, Isaías, nós estamos com Ezequiel pertinho deles. Pode ler. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Ezequiel era um atalaia pronto a prevenir o povo contra a apostasia religiosa. Ele falava assim, seguir por este caminho afasta vocês de Deus. Ele preveniu o povo acerca de alianças militares e políticas com povos estrangeiros. Ele falou assim, não se alia com o Egito, não se alia com a Síria, não se alia com Nabucodonosor, com ninguém, seja submisso só ao Senhor. Por quê? Quando você fazia aliança, você começava a fazer o quê? A adorar também os outros deuses. Isso era muito perigoso, algo que aconteceu com Salomão. Quando Salomão ele recebe aquelas toneladas de mulheres que vinham, eram muito mais selo de pacto. Mas aquelas mulheres traziam toda a adoração pagã delas. E aí acabava, depois de muita martelação, fazia ele também adorar as entidades dos outros deuses. E era sempre em Toneladas, porque todo mundo queria fazer aliança com Israel. Israel ele era muito poderoso. Então uma forma que isso aí continuou até um pouco depois da Idade Média, para que eu fizesse uma aliança com o reino do Sebastião, então eu tinha que casar a minha filha com o filho dele. Então quando ele pensasse em destruir a minha terra, ele fala assim, eu não posso destruir, porque é minha família. Entendeu? Então, mas essas alianças eram muito danosas, porque trazia toda uma adoração, toda uma série de costumes que entrava no reino forte, e é difícil de você controlar. Ele preveniu o povo acerca das alianças militares e políticas com os poderes estrangeiros, acerca da tentação de envolverem-se com a idolatria do culto dos cananitas e acerca do perigo de colocarem sua confiança no formalismo e no ritualismo da religião. E grandes exortações de Deus vieram exatamente por causa disso. Por que você foi consultar outro Deus? Por que você fez tal coisa? Não tem Deus aqui em Israel? Você tem que procurar primeiro a mim. Alguns temas comuns dos escritos proféticos, alguma coisa que eram comum ao que eles falavam. Como já dissemos, os profetas, apesar dos profetas terem tido ambientes tão diversos, audiência diferente, estilo e datas diferentes, os seus escritos possuem características comuns. Cada profeta ele foi colocado num tempo, numa região, para tratar o povo de umas situações específicas, mas eles tinham características em comum. Primeira, falavam todos em nome de Deus. Tá? Um tema comum eram as obrigações da aliança, sempre apontando para Deuteronômio, sempre apontando para Levítico. Como vocês têm que adorar a Deus, como ser obediente a Deus, honrar pai e mãe, adorar a Deus sobre todas as coisas, não tomar a mulher do próximo, não falar em vão, e uma série de mandamentos que foi dado, e os profetas eles batiam nessa tecla. Os profetas estavam sempre chamando a atenção do povo para o evento que havia ocorrido no Sinai. Deus havia revelado a sua Torá, o manual para a vida. O verdadeiro culto a Deus era algo que alcançava cada aspecto da vida, fossem quais fossem os papéis, seja de pai, mãe, filho, empregado, empregador, vizinho, eles deveriam ser vividos à luz do seu relacionamento com Deus. No Novo Testamento, fazer tudo para a glória de Deus.
não para a sua satisfação, mas para a glória de Deus. E esse tema das obrigações da aliança continham várias facetas. Primeiro, incluir o chamado, volta para Deus. Qual que era a mensagem de Jesus Cristo? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista, arrependei-vos. Jeremias, arrependei-vos. Ezequiel, arrependei-vos, arrependei-vos. Olha, o que eu estou pedindo para vocês, o que eu estou falando para vocês é, há um padrão. Vocês estão nesse padrão? Não. Volta para o padrão. Lá em Apocalipse fala, está tudo certo, mas eu tenho uma coisa contra você, você esqueceu do primeiro amor, se arrependa, volte. Sempre o contexto é de restauração, sempre restauração. Incluir o chamado para Deus e para a sua palavra. Segundo, incluir o chamado para a santidade pessoal, em que nós temos que dia após dia, após dia, após dia, crescer na presença do Senhor. Você não pode ficar o mesmo, não pode ficar o mesmo. Cada dia o Senhor tem dado uma porção, seja com limitação, seja sem limitação, seja com esquecimento, seja sem esquecimento, o que quer que seja, Deus tem trazido palavra para você. E o que Deus quer que você o quê? Se santifique. Que você não seja uma pessoa que corre 10 metros e você passa para correr 1 quilômetro. Não, de 10 passa para 11, de 11 passa para 12, é isso que Deus quer. Que você vá crescendo. Achei muito legal. É que vocês não conhecem a Edilene da época antiga, em que ela não abria a boca para orar. E hoje dentro da oração dela fala assim, porque assim diz o Senhor, conforme no Salmo, tal, lá. É diferente, isso chama-se crescimento. É ela mais do que ninguém sabe como eu apressiono. Eu apressiono demais, mas a gente pode ver o quê? Crescimento. Mas isso é fruto, isso é fruto. É fruto da gente ver a pessoa o quê? Crescendo. Eu quero ela mais, eu vou forçando ao ponto de romper. Romper. Na física, se você pega um cano de ferro e você exerce uma força positiva de um lado e uma força negativa do outro, ela vai sendo, a força sendo aplicada, vai chega uma hora que o meio dela vai ficando mole e ela, pá, rompe. Eu vou nesse limite com a Edilene, porque eu quero extrair o máximo dela. Ela fica triste, às vezes ela chora, e eu vou e volto, que nem o Sebastião que gosta desse exemplo do peixe, né? Então você joga, entendeu? Aí vai trazendo, aí o peixe dá aquela, aí dá a linha e volta, dá a linha, volta. Mas eu não entendi, só quer me romper? Não, eu vou chegar no limite, de jeito nenhum. Se eu romper, você abandona tudo e você morre. Mas eu tenho que exercer o máximo de força possível, não só... Vai sim, tá? Eu citei esse exemplo, mas tem a vida do Felipe também, que mais de uma vez eu massacrei lá em que ele decidia, queria ir embora, entendeu? E depois conversa com ele. Eu tenho que ter o discernimento do Espírito Santo tal, em que eu chego naquele limite de romper, mas não rompe. Romper, mas não rompe. Para o quê? Você possa ser apresentado como obreiro aprovado, uma obreira aprovada perante o Senhor, tá? Temos que dar glória a Deus. Hã? Glórias a Deus, tá? Então, chamado de voltar para Deus e para a sua palavra, chamado para a santidade pessoal, e incluía também um chamado ao povo de viver em paz com os outros. Você não é chamado para já confusão com ninguém. Não é para quando eu falo que você tem que proclamar, não é você ser chato, porque às vezes também ficar mandando mensagem todo dia, toda hora, fala, você cria uma resistência na pessoa. Eu lembro que quando eu tinha a idade do Felipe, assim, do Gabriel, eu fazia karatê, e aí a gente dava soco no chão e na parede para criar calo aqui, para você poder dar um soco na pessoa, na luta lá, e não machucar. Às vezes você acaba criando um calo contra Jesus, de tanto que fala, de tanto que é chato. Nós temos que saber usar com sabedoria, através do Espírito Santo, quando falar e quando não falar. Nós temos que falar e nós temos que viver em paz uns com os outros. Importante, eu quero que você abra os seus ouvidos mais do que você já estava aberto. Eu vou falar sobre o ambiente de profetas clássicos. Os livros proféticos do Antigo Testamento refletem o ministério de indivíduos que profetizaram entre 800 a.C.
e 450 a.C. é o período profético, tá? Esse período testemunhou grandes mudanças mundiais de poder no Antigo Oriente. Com o surgimento das potências mundiais, muitas nações tinham que escolher entre se submeter ou ser varrida do mapa. Era uma opção: ou você se submete a gente ou você morre. Os profetas foram homens de Deus que viram a sua mão operando no decurso da história. Eles anunciavam que era Deus quem levantava ou derrubava um reino. Tudo que acontece é segundo a vontade de Deus. Ele era o perfeito juiz que julgava as nações vizinhas e também a Israel e também a tribo de Judá. 3 grandes potências mundiais afetaram diretamente a história de Israel. E essas 3 potências, apesar de você talvez não enxergá-las, elas estão dominando o período de Israel, desde o nascimento até o fim. Seja interagindo com Israel, seja não interagindo. As potências eram a Síria, Babilônia, que é a mais conhecida, e a Pérsia. Já em outros períodos, como não o dos profetas, os assírios e babilônicos já viviam sua religiosidade, muito embora de uma perspectiva bastante diferente. Eles tinham a sua religião, eles tinham a sua adoração totalmente particular, mas eles não interagiam com o povo de Israel. Eles começam a interagir com o povo de Israel porque Deus assim mandou, de maneira bem aberta. Figura de Saul, primeiro rei, depois Davi, depois Salomão, depois de Salomão nasce Roboão. Quando Roboão ele tem uma contenda com Jeroboão, faz assim, racha, e aí tem 10 tribos de um lado e 2 tribos do outro, e eles vão caminhando. Tribos de Israel, 10, sempre fizeram 100% o que era mal aos olhos do Senhor, 100%, nenhum rei prestou. Por quê? A palavra profética de Deus era que da linhagem que passaria por Davi seria a linhagem bendita, não da linhagem na linhagem do outro lado. Então chega um momento da história, não importa a data, por volta de 600, o que acontece é que o povo assírio ele vai lá e toma aquele povo e leva embora para a terra deles. O povo das 10 tribos de Israel. E o que ele faz? Leva pessoas que já eram cativas, pegou pessoa da Bahia, pessoa de Salvador, de Bahia, de São Paulo, Espírito Santo, povos que eles já tinham conquistados, ele pega um pouquinho de cada um que já estava doutrinado e coloca naquela terra. Esse era o procedimento da Síria. Por que o povo judeu não topava com o povo samaritano? Porque ele era um povo misturado. Tudo bem? Tudo bem? Sim ou não? Sim. Amém? Esses livros fininhos, às vezes que a gente vê, né? Tem um livro fininho que fala Manassés e Davi. Fala sobre a questão de fracasso. E aí fala de Manassés, foi um rei que fez coisas terríveis. E aí ele foi levado cativo, foi uma coisa horrível. E ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito. E aí acho que Deus voltou atrás. Eu não lembro. Não, voltou nada atrás. Ele tinha feito tão mal. Ele fez muito mal, mas ele se arrependeu daquilo. Ele foi levado cativo, colocou coisa no nariz dele, sei lá. E aí ele se arrependeu de tudo aquilo que ele tinha feito. Né? Mas o mal já estava instaurado e foram 40, 50 anos de malignidade em que o povo não se arrependeu, só ele se arrependeu. Então o juízo continuou sobre o povo de Israel. Não é o objetivo nosso, eu não vou entrar nesse aspecto particular. Nós temos o povo das 2 tribos, que é da linhagem de Davi, e esse povo fazia bem o que era bem ao Senhor, mal, bem, mal, bem, mal, bem, mal, foi indo. Até que chegou no livro de Josias, em que ele se arrepende, realmente, ele ainda jovem, ele pede para trazer o livro da lei, ele se arrepende, e Deus fala, olha, eu vou passar da sua época, mas a próxima não passa. Eu não entendi uma coisa aí. Quando você falou que separou 10 tribos e 2 tribos, qual é a palavra que deu direção a isso? Roboão, ele assumiu o povo, e Jeroboão, ele vai em nome do povo, pergunta para ele assim, poxa Roboão, será que você não pode aliviar os impostos? Será que você não pode aliviar tudo isso?
E aí Roboão, se você ler o Salmo 1, é mais ou menos aquela história. Ele ouve os anciãos, olha, alivia que o povo vai ser com você. Como foi com Salomão e como foi com Davi. Mas aí ele ouve os amigos dele, os brothers, os chegados, e aí os irmãos falam, não, que nada, eles vão pensar que você é mole. Então ele chega para ele e fala assim, faz o seguinte, diz para eles que se Salomão, o seu pai, cobrou 10, você vai cobrar 100. Se Salomão ele fazia força com o dedinho, você vai fazer com o braço inteiro. Aí o que acontece é que 10 tribos se rebelam contra aquela autoridade e ao rompimento das 12 tribos passa a ser 10 mais 2. Bem? É isso que você perguntou? 1 Reis 12. Não, mas o que é? Então eu não entendi o que você perguntou. Depois eu falo com você. Não. Fale. Não entendi. De onde veio essa... Eu sei que a separação... Veio da rebeldia. Da rebeldia. Deixa eu ver. Povo babilônico vai acompanhando, chega uma hora em que Deus determina o juízo sobre as tribos de Judá, as 2 tribos, e aí o que acontece é que esse povo vem, leva primeiro a nata da sociedade, depois no segundo momento leva uma segunda parte, e aí esse povo fica lá na Babilônia não como escravo, a terra de Israel lá fica abandonada, fica só com as pessoas mais pobres, as pessoas com menos capacitação. E lá, aquelas pessoas elas são educadas dentro da cultura babilônica para o quê? Fortificar a cultura babilônica. Quando entra no tempo de Esdras e Neemias, finalzinho de Daniel, quando Daniel ora ao Senhor, entendeu? Que aquele tempo que estava findando as 70 semanas, aquelas pessoas, uma parte daquelas pessoas é comissionada para voltar para Jerusalém e reconstruir Israel. Tudo bem? O povo, os profetas, eles estão nessa história de Israel e estão nessa história de Judá que nós vamos tratar na semana que vem e nós vamos colocar o ambiente de cada um e que profeta falava em que época, e é isso que eu quero que você aprenda com bastante clareza. Dúvidas para encerrar? Muitas, poucas? Porque esse novelo de lã é um novelo de lã, tem que desenrolar, entendeu? Com calma, entendeu? Ele, para mim, ele está um pouco desenrolado, entendeu? Mas para vocês ainda está uma fazão de gato, né? Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar o Senhor pelo privilégio de iniciarmos este estudo. Pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe. O Senhor nos dê o entendimento para que, assim que possível, possamos estudar o livro de Abacuque e entender, Pai, o que aquele homem falou, o que ele predisse e qual a aplicação disso nas nossas vidas nos dias de hoje. Porque se nós não aplicarmos esses ensinamentos nas nossas vidas, em vão será qualquer estudo. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.